Boa noite, irmãos. Vamos ler ainda a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ainda também no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos número 12 até o versículo de número 21. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 12, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 21. Aqueles que puderem colocar-se de pé, por favor, vamos ficar. Quem não puder, fica sentados mesmo. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai, quanto pesa, Senhor Deus, estar aqui agora para expor a Tua palavra. Tu sabe, ó Pai, todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. A Tua palavra, Pai, é eterna. A Tua palavra que nos vivifica, nos fortalece. E nós aqui, ó Deus, incumbidos de expô-la. Pai, só podemos fazer isto através do Teu Espírito Santo. Com Ele, Pai, nos conduzindo. Com Ele, ó Pai, colocando em nossos lábios palavras para expor a Tua palavra. Faça isto, ó Pai, neste momento. E que a Tua palavra, Pai, vá ao encontro das necessidades de cada uma aqui nesta noite, Pai. Que possamos sentir aqui, ó Pai, o mover do Teu Espírito Santo, Pai. E que, ó Deus, seja tudo somente para a glória do Senhor. Pois assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Pode sentar. Se os irmãos observaram bem, os cânticos que tivemos até aqui, tudo no começo do culto nosso desta noite, está focado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Cristo é o Senhor. E o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Sempre Ele. Sempre Ele. E se você olhar no boletim aí, o tema da mensagem desta noite também é isto: Cristo, nada mais. Não podemos comer uma vírgulazinha que tem depois de Cristo. Cristo e nada mais. Somente Cristo e somente Cristo. Irmãos, os crentes da igreja de Filipos, para onde o apóstolo Paulo escreveu esta carta,
ele tinha o apóstolo Paulo em alta estima. Essa igreja amava o apóstolo Paulo. Ela preocupava-se com o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo era querido por aquela igreja. Mas com toda razão. Isso não era um relacionamento à toa, por acaso. Foi o apóstolo Paulo quem plantou aquela igreja na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. E se você quiser depois ver como foi, o que aconteceu ali, você começa a leitura em Atos 16 e você vai conferindo isso aí. Mas também foi a primeira igreja a ser plantada no continente europeu. E quando essa igreja soube que o apóstolo Paulo estava preso, o que ele estava passando naquela prisão, nós vamos ver aqui um pouquinho algumas dessas coisas agora, que ele estava passando naquela prisão, aquela igreja ficou preocupada com o estado do apóstolo, ansiosa para que pudesse ajudá-lo, suprir algumas das suas necessidades. E eles o fizeram, através de Epafrodito, um companheiro, ajudante do apóstolo Paulo, irmão em Cristo Jesus, fazendo viagem para Filipos, voltando, trazendo ofertas que a igreja fez para ajudar nas necessidades financeiras do apóstolo. Então, Epafrodito conta para o apóstolo Paulo como aquela igreja estava, conta para o apóstolo Paulo a preocupação daquela igreja com ele, para com ele. O apóstolo Paulo ouve aquilo e ele então toma uma decisão: vou escrever uma carta para aquela igreja. E aí ele escreve então essa carta de Filipos àquela igreja para confortá-la, para consolar aquela igreja e também para fortificar na fé aqueles irmãos em Cristo Jesus naquela igreja. Mas como que o apóstolo Paulo faz? Que palavras o apóstolo Paulo usa nesta carta para que realmente alcançasse o seu objetivo, alcançasse o seu desejo, o seu interesse para com aquela igreja? Ele faz, irmãos, exatamente nos termos do versículo 12 que nós lemos um pouco e mais adiante um pouco. Por favor, Bíblias nas mãos, veja o que o apóstolo Paulo fala, escreve para aquela igreja no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o crescimento ou para a propagação do Evangelho. Temos que parar um pouquinho nesse versículo aqui para ver essas palavras que ele traz aqui. As coisas que me aconteceram, é o que o apóstolo Paulo fala. Não podemos passar por cima disso, até para nós entendermos e aceitarmos bem o que vem depois de tudo isto aqui. Quais coisas são estas que aconteceram com o apóstolo Paulo, que ele diz aqui que contribuíram para o progresso do Evangelho? Ele está falando aqui, meus irmãos, da sua prisão. Ao escrever essa carta, ele estava preso em uma cadeia em Roma. E não apenas ficar isolado ou colocado em uma cela, isso não bastava para a guarda romana. Era mais do que isso. Alguns comentaristas dizem que, além de ficar na cela, ficavam 2 soldados presos ali no apóstolo Paulo, um de cada lado. Outros comentaristas falam que era um soldado acorrentado em um dos braços do apóstolo Paulo. Vamos ficar com um, que já é muito, já é demais para quem está numa cela como o apóstolo Paulo estava. É isso que ele está falando aqui para a igreja de Filipos, as coisas que me aconteceram. Agora pense comigo mais um pouquinho aqui, irmãos, com esse soldado ao lado ali
do apóstolo Paulo, vigiando o apóstolo, toda a liberdade do apóstolo Paulo estava invadida. Que liberdade ele tinha para alguma coisa naquele momento, naquela série, aquele soldado ao lado dele? E havia uma constante troca de soldado, porque era por turno, vencia o turno de um daqueles soldados, aquele saía e vinha outro. E como eram aqueles soldados que estavam ali vigiando o apóstolo Paulo, nessa troca toda que havia, alguns irmãos eram rudes, alguns eram brutos, alguns chegavam à raia da ignorância, muitas vezes, grosseiros. Outros usavam palavrões naquele momento ali. Era exatamente a antítese do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem de muita cultura, um homem refinado, educado. Os filósofos de hoje, dos nossos dias, muitos deles ainda dizem que não teve ninguém com a cultura que o apóstolo Paulo teve. Estou falando cultura, não estou falando de sabedoria. Sabedoria era Salomão. Estou falando cultura. Como o apóstolo Paulo teve. Ele estava ali acorrentado em um soldado nessas condições que nós falamos aqui. E além do mais, irmãos, além da sua cultura, além de ser um homem refinado, ele era, acima de tudo, um homem espiritual. Agora, isso aqui que nós estamos contando aqui, irmãos, é apenas uma parte daquilo que o apóstolo Paulo estava passando. Não temos como contar tudo aqui no culto à noite. Apenas uma parte, para que irmãos possam entender o que Paulo vai falar aqui depois. E aconteceu tudo isso quando ele escreveu exatamente esta carta. Mas é interessante um outro detalhe, irmão, diante de tudo isso, em momento algum, se você pega no primeiro capítulo aqui que nós pegamos aqui, primeiro versículo, você vai até o último versículo do capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele não mostrou de maneira, em momento algum aqui dentro, que estava uma pessoa desanimada, desiludida, uma pessoa desencorajada, uma pessoa arrependida do caminho que ele estava seguindo agora. Não há, meus queridos, em toda esta carta, uma queixa sequer, uma murmuração sequer deste apóstolo aqui. E ele tinha, se ele fosse desses murmuradores como eu sou, ou como alguns aqui podem ser, por exemplo, pai, mas o Senhor me chama, Jesus me chama para uma missão, me tira de onde eu estava, e eu vou cumprir essa missão para a qual Ele me chamou, e veja onde eu estou aqui, preso. Não, Paulo em momento algum, ele queixou-se de Deus ou com relação a Deus. Então, o que ele diz é isso nesse versículo 12: quero cientificar-vos, irmãos, que as coisas que me aconteceram, olha o que vem depois agora, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse tem antes é importante, mas exatamente isso. Não fiquem pensando que eu estou desanimado. Não fiquem pensando que eu estou acabrunhado aqui nessa cela. Não fiquem pensando que eu estou querendo desistir de tudo. Não, ao invés disso, saibam de uma coisa: essas cadeias estão servindo para a propagação do Evangelho. Depois do versículo 13 até o versículo 18, o apóstolo Paulo vai mostrar e vai falar como tem sido essa contribuição para o crescimento do Evangelho. Que jeito isso está acontecendo? Por favor, olhe o versículo 13, que diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e também dos demais.
Irmãos, Deus tem um propósito para todos nós. Deus tinha um propósito para que Paulo fosse parar lá onde ele estava. Deus tinha um propósito para cada soldado daqueles que eram colocados ali para vigiar o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, olha, toda a guarda, as minhas prisões têm chegado ao conhecimento de toda a guarda pretoriana. Eu vi 2 comentários aqui desse guarda pretoriano aqui, um deles dizia que a guarda pretoriana era composta de 15 mil soldados. O outro já colocou lá que eram 9 mil soldados. Eu pensei, falei, não, eu vou ficar com de 9. Não vou ficar com de 15, não. Eu podia fazer a média, né? Mas vamos ficar com de 9. Agora, você vai pensar assim, mas Alípio, 9 mil soldados, gastou isso tudo para ficar ali revezando e vigiando o apóstolo Paulo? Não, não precisava disso, irmãos. Vejam bem, um soldado preso, acorrentado ali, vigiando Paulo, e Paulo falando para ele de Jesus. Eu contei aqui hoje 10 versículos, esse nós lemos aqui agora. Nesses 10 versículos, 7 vezes o apóstolo Paulo fala da pessoa de Cristo. Ele cita Cristo, ele cita Jesus. Ou Paulo, cristocêntrico. Cristocêntrico. E ele falava de Cristo para aquele soldado. Eu creio que ele contava para aquele soldado assim, olha, deixa eu contar para você o que aconteceu comigo. Eu estava quase chegando na cidade de Damasco. Provavelmente ele contou para os guardas o que queria fazer lá. Ia bater, ia prender, matar os do caminho. Mas de repente veio um clarão tão forte, olhei para aquele clarão, fiquei cego e caí por terra. E eu perguntei, quem és tu, Senhor? E uma voz respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo fala para aquele soldado assim, olha, eu estou preso aqui por causa desse Jesus. Eu estou preso aqui porque depois daquilo que aconteceu comigo, eu jamais vou poder deixar de falar dele. Eu jamais vou poder deixar de testemunhar a respeito dele. Ele falava aquilo para o soldado. Aí trocava de turno, vinha outro soldado. Aquele que ouviu saía, ia contar para os outros lá fora. Rapaz, tem um tal de Paulo ali. Me puseram eu acorrentado lá para vigiar. O homem só fala de um tal de Jesus. Porque você conversa com ele, ele põe Jesus no meio. Você fala com ele, Jesus está no meio. Eu estou até com vontade de voltar lá, ser escalado outra vez para lá, que eu quero saber mais sobre esse Jesus. Quem é ele? Aí o apóstolo Paulo escreve para nós lermos aqui nesta noite exatamente aqui, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que acontecia. Mas só que o versículo, ele termina, quando ele fala assim, toda a guarda pretoriana, aí ele termina assim, e também dos demais. E esses demais? Eu creio que esses demais aqui, mas está incluído camareira, faxineiro, cozinheiro, copeiro, jardineiro, mas não é só isso não. Eu creio que está incluído aqui também os familiares dos soldados quando chegavam em casa. Se ele era casado, ele ia contar para a esposa dele, fulana, mas tem um tal de Paulo na cela, você precisa de ouvir aquele Paulo. Ele contava, se ele não era casado, devia contar para os pais, para os seus irmãos, para as outras pessoas. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós assim, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. Mas não foi só aqui, irmãos. Por favor, vamos para o versículo seguinte, olha o versículo de número 14, como que esse Evangelho progredia, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora chegou lá para a igreja, chegou para os irmãos em Cristo, aqueles que estavam preocupados com o apóstolo Paulo preso,
preocupados com o que poderia estar acontecendo com o apóstolo, eles ouvem isso de Paulo: olha, a guarda pretoriana toda, e os demais também, eles ouvem aquilo, eles são fortificados na fé. E eles começam agora também a pregar a Jesus, como o texto fala, com mais desassombro, mais coragem. Eles saem falando de Jesus, pregando a Jesus, o evangelho vai crescendo. E aqui depois o apóstolo Paulo vai falando aqui, irmãos, nos outros versículos, como era aquilo que alguns pregavam por amor, pregavam realmente por paixão a Cristo Jesus. Mas ele coloca aqui que outros pregavam por inveja, outros pregavam com a intenção de acrescentar mais sofrimento às minhas prisões. Aí o apóstolo Paulo fala assim: mas quem importa? Conquanto Cristo esteja sendo pregado, isso é o que me importa. Isso é o que me importa. O evangelho estava sendo pregado, estava sendo divulgado ali, irmão, naquele lugar. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 20. Esses outros é o que eu citei aqui agora, que uns pregavam por inveja e outros. Vamos para o 20 aqui. No versículo 20, Paulo escreve assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Interessante, nesse versículo aqui agora, o apóstolo Paulo chama a atenção lá dos crentes de Filipos, e chama a nossa atenção também aqui agora nesta noite. Ele está mostrando que na condição que ele estava ali, existiam duas possibilidades para ele. Quando ele fala assim: olha, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Agora ele mostra que essas duas possibilidades, quer pela vida, quer pela morte. Aí então ele encoraja os cristãos ali de Filipos, e mostra para eles que isso era apenas questão de tempo para acontecer. Estava preso, estava ali para ser julgado, aguardando ou a liberdade ou a sentença de morte. As duas opções dele ali. Ele então manda essa carta escrevendo essa condição para aqueles crentes ali, mostrando com essas palavras que ele não estava preocupado com a situação dele. Ele não estava preocupado com as coisas em volta dele de maneira nenhuma. A preocupação do apóstolo Paulo era apenas uma, meus queridos: era Cristo ser engrandecido. E ele fala exatamente aqui: ele vai ser engrandecido no meu corpo. E tem uma coisa: ele vai ser engrandecido ou pela vida ou pela morte. Então, como eu não estou preocupado, eu quero uma coisa de vocês: que vocês também não se preocupem. Vocês também não se preocupem. Aí então, olha como começa o versículo 21, irmãos. Na minha versão começa com a palavra porque. Porquanto. Mas tem outra versão que começa com a palavra porquê. Esse porquanto ou porquê é exatamente para explicar o que foi dito anteriormente. Então o apóstolo Paulo, eu vou colocar de uma maneira aqui para ver se os irmãos possam entender. É como o apóstolo Paulo estivesse falando direto assim: Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, tanto pela vida, pela morte. Aí ele fala assim: isso vai acontecer, você sabe por quê? Eu não estou preocupado, sabe por quê? Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo não estava preocupado ali, irmãos. Porque para ele o viver era Cristo,
Esse aqui é um versículo, irmãos, que ele mesmo traz uma divisão para nós, própria dele, para a nossa meditação. Ele está aqui com duas divisões. A primeira é, porque para mim o viver é Cristo. Segunda divisão, e o morrer é lucro. Vamos à primeira divisão desse versículo aqui, então. Quando um apóstolo está falando aqui essas palavras, a gente tem que perguntar uma coisa: o que é a vida? Para mim, o viver é Cristo. É o apóstolo Paulo falando. Mas se eu perguntasse para você aqui, antes de ler o versículo, eu perguntasse aqui, para um irmão aqui que está aqui sentado no banco, escuta, para você, o que é a vida? Ou para você, o que é vida? Nós estamos vivendo hoje, irmãos, em meio a tantas preocupações. O sistema político do nosso país hoje tem trazido tantas preocupações, irmãos, para todas as classes. Todas as classes. Mas tem outras preocupações. Você pode estar preocupado com o seu trabalho, com a sua vida profissional. Você pode estar preocupado com a sua família, com alguém enfermo na família. Vivemos num mundo de preocupações. E essas preocupações resultam num corre-corre na nossa vida. Resulta num corre-corre. Você corre para lá, corre para cá. Eu estive pensando hoje, é muito diferente de quando eu criança. Porque quando eu criança, meus pais não tinham condição financeira para absolutamente nada. Mas hoje quem tem uma condição financeira razoável, tem que levar menino para a escola, tem que buscar, tem que levar para a aula de futebol, tem que buscar, tem que levar para a aula de jiu-jitsu, tem que buscar. É tanta coisa que tem hoje, é um corre-corre tremendo, irmãos. Assim é a humanidade hoje, esse corre-corre. E nós abraçamos tantas atividades, que não sobra tempo para outra coisa. Nós discutimos de tudo. Quem gosta de futebol, discute futebol. Espero que não seja aqui na hora do culto, nem na igreja, né? Lá no celular, onde se o time está ganhando ou perdendo, né? Discute futebol. Quem gosta de política, discute política. É um mundo de total discussão, de tantas e de tudo. Mas sabe de uma coisa? Em meio a tanta discussão, nós temos deixado o mais importante. Nós não discutimos, irmãos, aquilo que é vital para cada um de nós. Nós não discutimos sobre a vida. Não discutimos sobre a vida. Por isso a pergunta para o nosso versículo: o que é vida? Aí eu pergunto para os irmãos dessa coluna aqui: queridos, o que é a vida para você? Queridos, o que é a vida para você? Queridos, o que é a vida para você? O que é a vida para vocês? Corista, o que é a vida para vocês? O apóstolo Paulo estava em Atenas, e lá ele estava pregando, enquanto ele aguardava seus dois companheiros, Silas e Timóteo. Está em Atos 17. Ele estava ali esperando e ele viu tanta idolatria que aquilo deixou magoado no coração em ver tudo aquilo. E ali era um centro dos filósofos também, onde eles ficavam discutindo, conversando, filosofando. Ficava ali. E eles ouviam Paulo. E um deles disse assim: vamos ouvir o que aquele tagarela está falando? Falaram desse jeito. Dentre aqueles ali, tinha uns filósofos ali que eram dos picureus. E outros. Esses foram lá. Aí eu estou narrando isso aqui para os irmãos verem como que a filosofia de vida ela é diferente para muitas classes. Para eles, a vida era... Viver a vida era comer, beber, curtir o máximo que pudesse, o que a vida desse para eles. Essa era a filosofia deles. E não estranhe, irmãos, porque hoje em nosso meio há muitos epicureus. Muitos que falam assim: olha,
comer, beber, jogar, fumar, dançar, outras coisas mais que a carne pedir. É isso que eu quero. A vida para mim é isto. Estava em São Paulo semana passada. Eu, minha esposa, quem estava conosco, fomos almoçar. E fomos lá a um shopping. Fomos para a praça de alimentação. Pedimos o que nós íamos comer, tudo servido, e fomos para uma mesa. Sentamos ali nas cadeiras. E bem em frente onde eu sentei, tinha alguns boxes de alimentação. Eu olhei, estava escrito estava escrito assim: a vida é um prato cheio. Eu lembrei dos epicureus, lembrei deles. A vida é um prato cheio. Mas, irmãos, o que eu quero colocar aqui, estou dizendo isso aqui, para você pensar um pouquinho, o que é a vida para você? O que é a vida para você? Eu tenho ainda alguns conceitos aqui sobre a vida, que é chamado o conceito do homem comum. O que é a vida para o homem comum? Para nós todos aqui. Ele vai falar assim: para mim, a minha vida é a minha família. Minha esposa e meus filhos, ou meu esposo e meus filhos. Os mais velhos não chegam assim: olha, para mim a vida são meus netos. Meus netos são todos, quando eles chegam em casa. A vida para mim é o trabalho. Eu estou trabalhando, eu não penso em outras coisas. Para mim a vida é o trabalho. A vida para mim é esporte. Assim é levado, irmãos, a vida. E muitas vezes, irmãos, o que acontece é que isso que é valor para você como vida, quando é tirado de você, o seu mundo desaba, o seu mundo entra em colapso. Mas vamos pensar um pouquinho aqui mais sobre a vida. O Alexandre está aqui sentado, o presidente Alexandre está aqui sentado à minha frente, eu vou pegá-lo aqui. Mas eu vou chamar você, Alexandre, de Paulo. Alexandre é o apóstolo Paulo. Mas isso não é real, viu, irmãos? Se fosse real, o pastor Rubens jamais tinha chamado eu para pregar aqui hoje à noite e deixar o apóstolo Paulo sentado lá. Era o apóstolo Paulo que ia pregar. Mas ele está ali. E eu pergunto para o apóstolo Paulo, falo: pastor Paulo, o que é a vida para o Senhor? Irmãos, qual é a resposta que o apóstolo Paulo vai dar? Ele vai falar para mim assim: Alípio, para mim a vida é Cristo. Alípio, para mim o viver é Cristo. Alípio, depois de tudo aquilo que aconteceu comigo, quando eu estava quase chegando em Damasco, podem me prender, pode me mandar para a guilhotina, não importa. O que importa para mim é Cristo ser glorificado em meu corpo. Essa coluna aqui, o que é Cristo para você? O que é Cristo para esses que estão aqui? O que é Cristo para essa coluna aqui? O que é Cristo para aquela coluna? O que é Cristo para o coral que está aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que a resposta do apóstolo Paulo era que ele ia falar. Eu creio que ele ia falar mais coisa para mim. Falar: Alípio, Cristo é tudo para mim. Alípio, se tirar Cristo da minha vida, não sobra nada, absolutamente nada. Alípio, eu escrevi uma carta também para os crentes da Galácia. E lá para os crentes da Galácia, eu escrevi para eles assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida para o apóstolo Paulo.
Para ele a vida é isso. Para ele o viver é Cristo, é Jesus. A vida, meus queridos, não significa apenas comer, beber, dormir, acordar, trabalhar, voltar, tomar banho, comer outra vez. Não, irmãos, não. A vida não é tudo isso. Isso faz parte da vida. Mas ela não é isto. Ela não é isto. Viver para o apóstolo Paulo, irmãos, era crescer cada dia mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso nessa carta, no capítulo 3, no versículo 8, escrevendo aos Filipenses. Ele considerava todas as coisas que tinham tanto valor para ele antes do encontro com Cristo, tudo que era a vida dele, ele agora fala assim, olha, eu considero tudo isso como esterco, para que eu possa alcançar ou ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Viver para o pastor Paulo era pregar a glória de Cristo. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo sabia, irmãos, que em Cristo ele estava completo. E isso ele fala quando ele escreve também lá aos Colossenses, ele fala essas coisas no capítulo 2, versículo 10. Ele fala assim, eu estou completo em Cristo, pleno em Cristo, pleno em Cristo. Você busca paz na sua vida? O que Jesus fala? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou, como o mundo a dá. Você busca alegria? Ele é alegria. Seja o que você estiver buscando, você está buscando felicidade? Jesus dá felicidade. Ele é tudo isso aí, irmãos, tudo isso aí. Cristo satisfaz em nós tudo. Só que tem uma coisa, Ele satisfaz plenamente. Plenamente. Mas vamos para a segunda parte desse versículo, irmãos. A primeira parte foi essa, né? Para mim, o viver é Cristo. Aí ele fala assim, o morrer é lucro. O morrer é lucro. Irmãos, se alguém chamasse você para a vida aqui hoje à noite e falasse para você, olha, você quer ir comigo? Vai, mas tem uma coisa, o pastor vai falar lá hoje sobre morte. Opa, então não vou não. Morte? Sem essa. Poderia ser assim, né? Não vou de jeito nenhum. Sabe o que é, irmãos? Falar sobre morte não é popular. Estar aqui pregando e falando sobre morte não é popular. As pessoas correm desse assunto, fogem desse assunto. Dr. Lloyd Jones, falando sobre morte, ele diz o seguinte, nós não dedicamos tempo suficiente para a morte e para a nossa partida. A nossa última certeza é a morte. E, no entanto, nós não pensamos nela. É isso mesmo, não é, irmãos? Você fica pensando na morte? Você vai namorar, né? Tem namorada aqui, sentada aqui, junto aqui, você vai começar a falar sobre morte. Esposo chega em casa, quer ficar curtindo a esposa, vai falar sobre morte. Não, irmãos. O doutor Lojano falou assim, olha, é a coisa mais certa da vida, a única coisa certa da vida. E nós não tiramos tempo para ela. O doutor Lloyd Jones estava no seu leito de enfermidade, a esposa e suas 2 filhas, um câncer, já perto de partir. Ele chama a esposa que estava lá no quarto com as suas 2 filhas, ele já não estava falando, ele escreveu num papel, não ore pela minha cura, não me prive desta graça.
Que graça era essa que ele estava falando, irmãos? Estar com a morte, porque a morte, irmãos, é, sem dúvida nenhuma, nosso ingresso para sair desta vida aqui e ir para outra vida, estar eternamente com Cristo. Paulo encarou nesse versículo 21 a vida, mas ele encarou também a morte. E eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, que Paulo encarou a morte aqui nesse texto que nós estamos lendo aqui, com toda a convicção de que para ele o morrer é lucro. Toda a convicção. Você está com a Bíblia aberta, por favor, vá comigo aí, veja as palavras desse pastor no versículo 20, 22 e 23. Versículo 20 diz aquele que nós lemos aqui: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, pela morte. Olha o versículo 22, queridos: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Eu acho interessante como ele termina esse versículo aqui, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Você já pensou nisso, irmãos? Sobre a morte? Você chegar e falar, eu quero estar com Cristo, porque isso para mim é incomparavelmente melhor. Mas indo já para o final da nossa mensagem nesta noite, irmãos, ainda tem alguma coisa para dizer aqui, irmãos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que Paulo não se envergonhava de pregar, é que mudou completamente a atitude humana em relação à morte, em atitude com a morte. Só depois de Cristo, do Evangelho, que essa atitude mudou. E ainda um outro detalhe, irmão, porque depois desse Evangelho, a ressurreição de Cristo também foi a prova final, cabal, de que a morte seria vencida, e foi. A ressurreição de Cristo trouxe essa alegria, essa vitória na ressurreição, irmãos. Jesus deixa bem claro aos seus discípulos que ele venceu a morte e o sepulcro. E graças, irmãos, a esse glorioso, inefável fato que foi a ressurreição de Cristo, é que os apóstolos todos, os crentes primitivos, quando iam para a guilhotina, ou quando iam para a forca, ou quando iam para a fogueira, sabe como eles iam? Cantando. Eles iam alegres. Eles iam dando testemunho. Por quê? Porque a morte era lucro para eles. A morte para eles significa estar eternamente com Cristo. Eles tinham uma visão, irmãos, completamente nova quanto à morte. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele desafiava a morte, irmãos. A ressurreição de Cristo, irmãos, fazia com que os apóstolos lembrassem de algumas promessas que tinham sido feitas por Jesus, quando Jesus trabalhava entre eles. Eu quero deixar apenas uma dessas promessas aqui, que está no Evangelho de João. Não precisa abrir a sua Bíblia lá no capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Os discípulos ouviram dos lábios de Jesus esta promessa que foi para eles e também para nós. E por isso eles podiam dizer: o morrer é lucro. O morrer é lucro. Assim como nós perguntamos aqui, o que é a vida das pessoas, o que é a vida para você, meu irmão, minha irmã, eu posso perguntar também para a segunda parte do versículo. A pergunta é essa: como você vê a morte? Para o ímpio, há um medo completo, ódio até da morte. Para eles é aquele ser descarnado, aquele esqueleto, cada vez chegando mais perto dele, e ele fica horrorizado. Horrorizado. Alguém telefonou para um presbítero aqui da nossa igreja, a esposa de um senhor muito rico. A residência dele, para não ter uma ideia, naquele badalado prédio que tem aqui, o tal do Excalibur, 1000 metros quadrados, tem um apartamento ali. O presbítero atendeu e ela falou para o presbítero assim: você pode vir aqui agora? Ele falou: posso, mas o que houve? Não, fulano quer falar com você. O presbítero foi para lá na hora, subiu, entrou no quarto onde ele estava, já à beira da morte, um câncer do pâncreas. O presbítero chegou, pegou na mão dele e falou assim: o que houve? Ele virou para o presbítero e falou assim: estou com medo da morte. O que é a morte para você? O que é a morte para você? Como você vê a morte? Como você vê a morte? Como você vê a morte? Como os coristas veem a morte? Isso é para o ímpio, que nós contamos aqui. E para o crente? Como o crente em Jesus vê a morte? Para o crente, irmãos, a morte é lucro. A morte é lucro. Alguém pergunta para mim assim: Alípio, para um pouquinho. Lucro por quê? Onde você está vendo lucro em morte? Aí eu posso responder para ele com o versículo 23 do capítulo 1 nosso. Quer ver? Olha no versículo 23. Está escrito assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparável, não se compara, irmão, nada se compara a isso, irmãos. E como crente em Cristo, irmãos, nós temos que pegar essas palavras do apóstolo Paulo aqui e trazê-las para nós. Não é só o apóstolo Paulo que poderia dizer isto, não, ou que podia dizer isto. O crente pode dizer isto, o crente em Cristo pode dizer isto. Se você já teve o seu caminho de Damasco, se já teve o Senhor Jesus chamando-o, vinde a mim, e você atendeu esse chamado dele, o apóstolo Paulo, irmãos, não era um super-homem. Às vezes a gente lê o apóstolo Paulo, o que ele passava, o que ele fazia, o que ele sofria, pensamos que era um super-homem, aguentar tudo isso. Não, irmãos, não, irmãos. Eu acho bom quando o Tiago escreve falando do grande profeta Elias. Ele fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por que ele fala isso, queridas? Exatamente para mostrar para mim e para você que eles não eram super-homens. Então essas palavras do apóstolo Paulo aqui, o morrer é lucro, tem que ser para mim, tem que ser para cada crente aqui nesta noite.
O que é a morte para você, meu querido, que está aqui nesta noite? Mas alguém pode estar aqui e ainda não ter essa convicção do seu encontro salvífico com Jesus. Você pode estar aqui sentado nos ouvindo nessa noite e seu coração está ardendo, ardendo, ardendo. Oh, como eu gostaria de poder sentir esse mesmo sentimento que o apóstolo Paulo sentia e dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero dar uma notícia boa para você. Se você estiver pensando assim, e se o seu coração está ardendo por isto, você pode sair daqui nesta noite com esta convicção no seu coração. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi Jesus quem disse. Jesus diz assim para cada um: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Jesus você pode ter, e somente em Jesus, esta convicção que o apóstolo Paulo tinha. Mas Jesus fala mais ainda. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que é essa vida abundância, irmãos? Essa vida abundante, ela é abundante qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente é aquela que nós já falamos aqui durante a nossa mensagem. Se você busca paz, busca alegria, busca felicidade, Jesus é tudo isto. Ele dá vida de qualidade. E ela é quantitativa, porque ela não tem fim, vai ser eterna. Você vai viver eternamente com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: o que é incomparavelmente melhor. E aí o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele ainda fala para nós: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aí ele continua: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que você quer sair daqui nesta noite, meu querido, minha querida? Você quer sair daqui nesta noite fazendo suas as palavras do apóstolo Paulo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é a vida para você? O que é a morte para você? Só Cristo e nada mais. Vamos ficar em pé, por favor, os que puderem. Eu quero citar junto com vocês, todos em voz alta, este versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês podem citar comigo? Vamos? Para mim... Também. Mais uma vez. Para mim...